Pessoal, nas semanas anteriores nós trabalhamos com os 3 cálculos de soluções e aí nós vamos falar primeiro a respeito da concentração. A concentração é representada pela letra C maiúscula e é definida pela divisão da massa do soluto sobre o volume da solução. Aqui a massa é dada em gramas e aqui o volume é dado em litros. Então, a concentração é gramas por litro. O que eu preciso ter em mente? Que o volume sempre é em litros, mas às vezes aparece em ml ou metros cúbicos, que nem apareceu em gases. Eu não posso perder o foco que litro é o principal. Se eu tenho ml ou decímetro cúbico, quero transformar para litro, eu vou dividir por 1000. Se eu tenho metro cúbico e quero transformar em litro, eu vou fazer vezes 1000. A massa em gramas, aí a concentração gramas por litro. Se eu quero volume, posso dar um jeitinho na fórmula? Eu vou trocar de lugar, eu vou fazer o M1 sobre o C. E se por acaso eu quero M1, eu vou fazer o C vezes o V. Eu alterei a fórmula? Não, eu só arranjei ela para ficar mais fácil de fazer os cálculos. Aí eu tenho 3 exercícios de concentração. O primeiro diz que em 200 ml de água foram adicionados 2 gramas de sulfato de amônio. Calcule a concentração desta solução. Então, ele quer o C. A massa foi dada 2 gramas. E o volume, 200 ml. Não posso usar ml, vou transformar para litro, dividindo por 1000. Eu vou ter 0,2 litros. Quero a concentração, vou fazer M1 sobre V. A concentração vai ser 2 dividido por 0,2. E aí a concentração 10 gramas por litro. Então, primeiro exercício, como nós vimos em gases, aplicação da fórmula. Segundo exercício, eu tinha que são dissolvidos em água 20 gramas de cloreto de sódio. E ele dá a concentração de 0,05 gramas por litro. Determine o seu volume. Então, de novo, a concentração 0,05 gramas por litro. A massa, 20 gramas. Ele quer saber o volume. Se eu quero o volume, eu vou fazer que o volume é a massa dividido pela concentração. Volume vai ser 20 dividido por 0,05. Neste caso, volume vai dar 400 litros. Se eu faço tudo na unidade certa, a resposta também dá na unidade correta. E o último exercício, ele fala que uma solução de nitrato de sódio tem concentração de 2 gramas por litro e possui um volume de 100 ml. Ele quer que determine a massa. Então, terceiro, a concentração é 2 gramas por litro. A massa do soluto é o que eu quero saber. E o volume da solução, 100 ml. De novo, vou dividir por 1000, porque o volume é em litro, eu vou ter 0,1 litro. Se eu quero a massa, eu vou fazer a concentração vezes o volume. E aí a massa vai ser 2 vezes 0,1. A massa, neste caso, 0,2 gramas.
Então, esses são os primeiros 3 exercícios a respeito de concentração. Depois, nós temos outros 3 exercícios falando de densidade. A densidade, conceito dela muito parecido com a concentração, que é representada pela letra minúscula e é agora a massa da solução, ou seja, a massa do soluto mais a massa do solvente, dividido pelo volume da solução. Qual a diferença? Aqui a massa da solução toda, mas é dada em gramas ainda. A diferença está aqui no volume. O volume vai ser dado em ml ou centímetros cúbicos, justamente para diferenciar o cálculo da densidade da concentração. E aí a densidade pode ser gramas por ml ou gramas por centímetro cúbico. Se eu quiser achar o volume, eu vou fazer M1 mais M2 dividido por D. Mudei alguma coisa? Só inverti as posições, mas a fórmula continua a mesma. Se eu quiser M1, eu vou fazer D vezes V e o mais vira menos. Se eu quiser o M2, a resolução será a mesma. D vezes V, só que agora menos o M1. Estou alterando? De maneira nenhuma, só estou ajeitando a forma. E aí eu tinha também 3 exercícios falando da densidade. O primeiro dizia que a solução foi preparada com 160 gramas de cloreto de sódio e 500 gramas de água, obtendo 580 ml de solução. Determine a densidade. Então, a pergunta é D. Ele fala que o M1 é 160. Como que eu sei que o M2 era as 500 gramas de água? Quando nós estudamos as soluções, nós falamos que sempre o índice 1 corresponde ao soluto, o índice 2 ao solvente, e quando não tem índice nenhum, a gente fala da solução. Aqui o volume era de 580 ml. Neste caso agora, eu não preciso fazer a transformação, porque aqui o volume aceita ml e aceita centímetros cúbicos. Vou fazer a substituição na fórmula. Eu tenho que a densidade é M1 mais M2 sobre o volume. Densidade vai ser 160 mais 500, isso tudo dividido por 580. Eu vou ter 500 mais 160, eu vou ter 660 dividido por 580. Fiz a soma primeiro e agora vou fazer a divisão. Esta divisão vai ser igual a 1,14 gramas por ml. Este é o valor da densidade. Só fiz a substituição de cada um dos dados nos seus respectivos lugares. Exercício número 2. Ele fala qual a massa de HCl, então o HCl é o soluto, para juntar-se com 75 gramas de água, que é o solvente, obtendo 100 ml de solução com densidade 1,48. Então, neste caso, a densidade é 1,48 gramas por ml. A massa do soluto eu não sei. A massa do solvente é 75 gramas e o volume da solução 100
ml. Se eu quero o M1, eu vou fazer M1 igual a C, aliás, D vezes V igual menos M2. E aí eu vou ter que o M1 é 1,48 vezes 100 menos 75. Vou fazer primeiro a multiplicação. Então, 1,48 vezes 100, 148 menos 75. E aqui a massa do soluto é de 73 gramas. O terceiro exercício muda a pergunta. Ele quer o volume. Então, vamos achar o volume. Então, ele fala que o volume ele quer saber o volume de uma solução que tem 98 gramas de ácido sulfúrico, que é o soluto, dissolvido em 650 gramas de água, que é o solvente, e uma densidade de 1,84. Então, a densidade 1,84 gramas por centímetro cúbico. A massa do soluto, 98 gramas. A massa do solvente, 650 gramas. Ele quer saber o volume. Se ele quer saber o volume, eu vou fazer V igual a M1 mais M2 sobre D. Então, o volume vai ser de 98 mais 650 dividido por 1,84. Vou fazer a soma primeiro, eu vou obter 748. E aí vai ser dividido por 1,84. Com isso, o volume é de 406,5 centímetros cúbicos. Então, achei a terceira questão, que é o volume. O último cálculo que nós temos é em relação ao título da solução. O título é uma relação entre duas massas. Então, o título, que é representado por aquele símbolo grego tal, ele vai ser a relação entre a massa do soluto sobre a massa da solução. Então, de novo, solução é soluto mais solvente. As duas massas vão ser dadas em gramas. Então, se eu tenho duas unidades iguais, uma dividindo pela outra, eu não vou ter unidades de medida. Então, o título vai ser um número sem unidade. O título é um número menor do que 1. Então, sempre 0, alguma coisa. E aí, o que eu vou ter? Se eu quiser o M1, ajeitando as fórmulas, eu vou fazer que o M1 vai ser o título que vai multiplicar o M1 mais o M2. Isso quer dizer que eu preciso fazer distributiva dos valores. Eu preciso multiplicar o valor do título pelo M1 e somar pela múltipla do título vezes o M2. E se eu quero achar o M2, eu teria que multiplicar eles em cruz. E a fórmula fica M1 menos o título que multiplica o M1, isso tudo dividido pelo título, tá? Então, esta daqui é a mais chatinha de todas, porque eu fiz a multiplicação em cruz que nem aqui, tive que isolar o M2 e tinha o título multiplicado pelo M2, o título de novo passou para cá daquela multiplicação. Então,
Pensem bem, aqui, ó, prestem atenção, isso aqui vai virar isso aqui, ó. Título vezes M1 mais título vezes M2. Quando eu fiz essa multiplicação, foi distribuído e aí isolei o M2 para cá, se eu fosse achar o M2. Então, eu tenho 3 exercícios que falam a respeito desta fórmula, que é o título em relação às massas. O primeiro exercício, ele fala que 0,5 gramas de iodeto de potássio adicionado a 100 gramas de água. Determine o título desta solução. Então, ele quer saber o título da solução, onde a massa do soluto é 0,5 gramas e a massa do solvente é 100 gramas. Fazendo a substituição da fórmula M1 sobre M1 mais M2, eu vou ter o título 0,5 dividido por 0,5 mais 100. Ou seja, o título vai ser 0,5 dividido por 100,5. Este número vai ser igual a 0,005. Ele não tem unidade de medida, porque os dois são gramas. Então, este é o primeiro exercício. Segundo exercício, ele quer saber, ele diz que uma solução tem título 0,25 e possui 2.000 gramas de água, ou seja, o M2 é 2.000. Determine a massa do soluto. Então, título 0,25. O M1 é o que ele quer saber. E o M2 é 2.000 gramas. Então, se eu quero o M1, eu vou fazer o M1, título que multiplica M1 mais M2. Então, a massa do soluto vai ser 0,25, que multiplica M1 mais 2.000. Esse 0,25 vai multiplicar esse e vai multiplicar esse. Então, vou ter M1 igual a 0,25 de M1 mais 0,25 vezes 200, eu chego a 500. O que acontece? Se aqui fosse x e aqui x, é uma equação do primeiro grau. Tudo que é x vem de um lado e o número fica do outro. Então, eu vou ter M1 menos 0,25 de M1 igual a 500. Aqui, quando não tem nada, subtende-se que é 1. 1 menos 0,25 é 0,75. E aqui continua 500. 0,75 está multiplicando M1, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, 500 dividido por 0,75. E o valor da massa do soluto vai ser 666,67 gramas. Então, fiz a distributiva, a gente já sabe que é distributiva, fiz a distributiva, tudo que é letra passa de um lado, o número do outro, que corresponde a uma equação do primeiro grau com apenas uma incógnita, e aí eu acho qual o valor deste número. Aí, o terceiro exercício, ele fala que foram dissolvidos 75 gramas de KCl em uma quantidade de água, cloreto de potássio. E a solução 0,15 de título, ele quer a massa do solvente. Então, o título é 0,15. O M1 é 75 gramas. Ele quer saber o valor de M2. M2 é igual
a N1 menos o título vezes N1, isso tudo dividido pelo título. N2, o N1 é 75, menos 0,15 vezes 75, isso tudo dividido por 0,15. Primeiro, eu preciso fazer esta multiplicação. Então, vou ter 75 menos 11,25. Tudo isso dividido por 0,15. Aí, vou fazer esta subtração. Então, N2 vai ser 63,75 dividido por 0,15, que neste caso, o valor do M2 é 425 gramas. Também é só multiplicação que deu trabalho, subtração, depois a divisão. E aí nós terminamos a correção.